Paz e bem, tudo bem com vocês? Eu estou aqui no Vale da Misericórdia, próximo a Pirinópolis, Cocalzinho, Goiás, e gostaria de conversar com vocês um pouco sobre a espiritualidade franciscana, considerando principalmente os momentos de parada, os momentos de retiro, os momentos mais fortes de oração e reflexão. Nós, olhando para a vida de Francisco de Assis, a gente percebe que ele sempre recorria aos retiros. Ele gostava muito de rezar na solidão, nas florestas, nas grutas, né, nos montes, e ele passava mais tempo recolhido do que pregando. Quando a gente fala de Francisco de Assis, parece que hoje em dia a gente esquece, né, desse detalhe. A gente vê ele com os pobres, leprosos, e a gente fala da pregação, que era um homem simples, um homem que gostava da natureza, de toda na criação via o reflexo de Deus, e a gente de repente esquece aí de falar da sua vida de oração, de contemplação. Isso é muito importante a gente lembrar disso, porque se nós somos admiradores de Francisco de Assis, se somos franciscanos, se nós não levarmos em conta essa dimensão da vida de Francisco, a gente praticamente vai viver só um aspecto, né, desse carisma. Ou melhor, nós podemos buscar viver o carisma sem buscar o essencial. Quando eu digo essencial, estou dizendo daquilo que está na base, né? que é o substrato, ou podemos dizer aquela pedra fundamental, ou podemos também comparar, né, ali a terra fértil para a planta. Por quê? Se nós esquecermos que nós precisamos fazer encontros, né, com o Senhor, e que Ele sempre nos convida, a gente pode não compreender o porquê que Francisco vai até os leprosos, vai até os pobres, cuida deles, vive no meio deles, vive no meio dos irmãos também. É justamente nesse encontro pessoal de oração, de meditação, de retiro, de silêncio, que Francisco é também né, alimentado espiritualmente pela graça do Senhor. Aí você pode perguntar assim, mas com os leprosos e os pobres também isso não acontecia? Sim, é verdade. Só que a gente pode correr o risco quando nós não nos retiramos, não fazemos esses momentos propícios à oração, à meditação, corremos o risco de cair em apenas um ativismo ou uma visão apenas social do carisma franciscano. Importante. Não, o que eu quero dizer aqui é que não existe uma coisa sem outra. Isso que tem que ficar bem claro para a gente, tá? Porque senão a gente pode cair também no outro extremo de um intimismo, né? De uma renúncia ao mundo, né? E Francisco, na realidade, não renuncia ao mundo, renuncia às coisas, né? O estilo que o mundo vive, que a grande parte das pessoas vive, mas não descarta este mundo criado por Deus, né? Nem o mundo dos homens, porque o mundo dos homens também precisa conhecer a Deus, precisa de salvação. Então Francisco retirava-se, meditava profundamente, ficava dias em retiro, fazia quaresmas, oração, meditação, para que neste encontro ele pudesse assim voltar para as atividades, vamos dizer assim, de pregação, né, de cuidado com os mais necessitados também. Então, é preciso a gente, durante o ano, durante o mês, a gente ter essas paradas mais fortes. Gente, não adianta a gente enganar a gente mesmo, tá? Nós somos resistentes hoje em dia, muito resistentes a deixar todas as coisas que nós fazemos, né? Seja o tumulto, né, do trabalho, do estudo, da correria,
também do entretenimento, que hoje nós estamos no mundo do entretenimento, né? Queremos o tempo todo ser alegrados, né? Ou termos a diversão constantemente, seja pelo consumo, seja pela TV, o sistema de internet, pelos vídeos, né? Netflix, essas coisas todas que nós já conhecemos. Eu não estou demonizando isso, tá, gente? Eu estou dizendo quando nós não sabemos usar disto de forma moderada, quando nós nos tornamos viciados nisso, né? E aí nós temos medo da solidão, temos medo do silêncio, temos medo de ficar sem internet, detestamos qualquer silêncio. Eu não sei se vocês percebem o tanto que isso é forte na nossa vida hoje. E talvez aqui caberia você fazer uma autorreflexão. Até mesmo as nossas celebrações eucarísticas, muitas vezes elas trazem elementos aí de divertimento, infelizmente, né? Ou seja, de barulho, música alta, né? Como se fosse um show. É um grande aí aspecto para a gente refletir, meditar e percebermos aí o que nós podemos fazer para não ficar na superficialidade das coisas, mas sim buscar um aprofundamento. Então é necessário fazer estas paradas durante o ano e durante o mês. Aí você pode falar assim, mas Frei, eu trabalho, eu tenho família, né, eu tenho tantas ocupações, só o que me resta, só o que me resta é ir na missa de domingo. Pois é, aqui nós temos, eu sei que é tão difícil e às vezes nem de domingo, né? Porque tantas pessoas trabalham também no domingo. Mas aqui a gente precisa encontrar espaço, não tem jeito, gente. Se a gente ficar entregue ao tumulto, à correria, a gente pode se perder da gente, daquilo que é mais essencial e também de Deus. Deus não nos abandona, mas nós na correria podemos de repente esquecer de Deus, abandonar Deus. E aqui, gente, o abandonar ou esquecer Deus, não estou falando só de lembrar, né, com a cabeça, com a razão, ou simplesmente no moralismo, né, no sentido assim de autocondenação, eu não estou buscando a Deus. Não, o que eu estou dizendo é justamente esquecer, como eu disse agora há pouco, esquecer o que é mais importante e essencial na nossa vida. Sem silêncio, sem meditação, sem umas retiradas desse tumulto, a gente não consegue enxergar o que é mais essencial. O que é aquilo, melhor dizendo, que nos alimenta. Aí mesmo na correria do trabalho, né, na família, devemos aí encontrar estes momentos. Não dá para fazer um dia todo, nós precisamos reservar alguns minutos por dia. Aqueles que têm possibilidades, né, fazer retiros é fundamental. Retiros mesmo, retirar de casa, ir para uma chácara, ou ir para um espaço adequado de retiro, uma casa de retiro, né? Podemos começar fazendo isso com grupos, né, paroquiais, de congregação, a gente ali participando de retiros, ou nós podemos também de forma pessoal, ou mesmo de casal. Então aí vai depender de cada um, da forma de vida que se vive, mas é preciso selecionar, né, estes momentos. Seria assim muito bom, né, se você conseguisse realizar estes momentos, nem que seja sábado e domingo, né? Você trabalhando, às vezes trabalha até do sábado meio-dia, sábado à tarde e domingo o dia todo. Retirar-se para um lugar, ir numa chácara, alguém que você conhece, ou mesmo no ambiente religioso de casas de retiro. Então isso é fundamental. Quem dera, né? Quem dera se as pessoas descobrissem elas mesmas, né? Assim, a partir desse vídeo que eu estou falando, a partir dos ensinamentos dos santos e dos místicos, né?
dos mestres da espiritualidade, se elas conseguissem fazer retiros pessoais, né? Despertasse nelas esse desejo, essa busca e essa prática. Aí a pessoa pode pensar, nossa, Frei, mas eu não sei nem o que eu vou fazer no retiro sozinho, não tem ninguém para me orientar. Bom, você pode procurar um sacerdote, pode procurar uma irmã religiosa que pode te dar talvez alguns passos, né, de um retiro de sábado e domingo, por exemplo. Pode te passar orientações para esse retiro, possa te passar, né, trechos bíblicos, e se você é admirador de Francisco, também colocar alguns textos das fontes franciscanas. Então isso é possível, gente, tá? Isso, se a gente for atrás, a gente consegue organizar isso. Então, assim, dizendo para vocês, é importantíssimo estas paradas. Senão a gente fica na superficialidade das coisas, né? Então se esforce, faça seu planejamento, né? Pensa aí agora que talvez, né, Deus ajudando e os nossos governantes cooperarem, na medida que vai baixando a pandemia, a gente, claro, vai voltando as nossas formações paroquiais, retiros paroquiais, mas também buscar você pessoalmente, né? Buscar você realizar esses encontros mais fortes, esses tempos mais dedicados a Deus, né? Porque você vai ver a diferença que isso faz, né, nessa caminhada cristã. Muito bem, falamos um pouco aí da importância do retiro, do silêncio, né, e que somos convidados a fazer. Espero que você seja aí movido pelo Espírito de Deus, para que isso também aconteça na sua vida e que você se esforce, iluminado pela graça, a fazer essas paradas. Então vamos continuar em oração e meditação, também fazendo as nossas atividades. Reze daí, que nós rezamos daqui, para que a graça de Deus fecunde a nossa vida. Paz e bem e até mais. Tchau.